O podcast a seguir é uma produção independente. As opiniões e conteúdos aqui expostos são de responsabilidade de seus apresentadores e convidados. Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do You Talk. E é um prazer te ter aqui. E hoje a minha convidada é mais que especial. Especialista em harmonização facial, a doutora Elaine Richelli. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui nesse momento e vamos conversar sobre vários assuntos interessantes. Vamos sim, é um prazer. Muito obrigada mesmo por ter aceitado nosso convite. E eu quero iniciar pedindo para a senhora se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, essa Certo. parte da odonto. Então, gente, eu tenho 39 anos, sou do interior do Pará e eu queria muito sair da minha cidade, né? Porque é uma cidade pequena, se eu continuasse lá, eu sabia que eu não iria estudar. Então, em 2006, decidi vir para Manaus. Aqui em Manaus eu casei, tive 3 filhos, inclusive eu sou mãe atípica também, é um verdadeiro desafio, né? Tudo que eu Desafio. faço. E decidi fazer odonto. Na faculdade decidi ir para a parte estética. Hoje faço bucomaxilo com cirurgias estéticas faciais. Amo de verdade assim o que eu faço. Vou contar até uma curiosidade Ai, aqui. conta. Quando eu terminei a faculdade, uma colega foi fazer um curso em São Paulo. E aí ela me falou que ela ia fazer esse curso em São Paulo, eu dei o maior apoio. Eu falei, vai lá, aproveita que você é solteira, que você não tem filho, e faz. E daí eu fiquei pensando, eu parei, né? Depois de um tempo, eu pensei, meu Deus, eu tô presa? O que me impede de fazer também? Aí foi quando eu comecei, fiz a primeira especialização em harmonização, fiz em Campinas, foi muito difícil, minha filha era bebê, mas hoje eu posso dizer que faço o que amo, me encontrei de verdade na harmonização, e é isso. Muito bom, muito linda essa história. Eu pude perceber que sempre foi o teu objetivo. Tu foi decidida, né? A Como? fazer isso nessa área? Ou tu foi se Assim, apaixonando ao não. longo do processo? Foi um processo. Primeiro, porque quando eu estava na faculdade, a harmonização ainda não era regulamentada, né? Uhum. Então, o meu foco naquele momento era só bucomaxilo. E quando eu terminei, foi que foi regulamentada. E daí eu decidi fazer um curso rápido para saber se eu ia gostar. E nesse curso eu descobri que eu amo. Foi quando eu decidi fazer a especialização. Mas durante, assim, a faculdade, não sei se você até me perguntou ainda agora, se eu Aham. pensei em algum momento em desistir, né? Isso. Porque passa na cabeça de algumas pessoas, mas não, Uhum. gente, como eu já entrei na faculdade tendo 2 filhos, o meu único pensamento era terminar. Eu já me via formada, já me via trabalhando, já me via Legal. ganhando dinheiro e sendo independente, que eu sempre gostei disso. Sabe que no nosso primeiro episódio, teve uma psicóloga que ela é especialista em logoterapia. Tu já ouviu falar? Não. Logoterapia está voltado para propósito de vida. Então, assim, ela trata muitos pacientes que talvez ainda não tenham certeza do que quer, qual é o seu propósito de Entendi. vida, sabe? Todas essas histórias, ou então que ainda não se encontrou na área. E ela fala assim que ela acha muito bonito quando uma pessoa já sabe o que quer, que foi no seu caso, né? Sim, Que já sabe o que quer, foi decidida, foi até o fim e sabia que a resposta estava ali, o sucesso, a vitória. Claro que foi, com certeza, eu imagino que teve muitos desafios, não foi? com certeza, Muitos muitos, desafios, muitas noites em claro estudando. muitos. Quando você vai estudar tendo filho, é difícil, né? Eu Sim, tinha 2 e tinha que acordar e muito era cedo, isso que eu fazer o ia te almoço perguntar, deles. como é que é desafio, né? Era muito Você é difícil. empresária, empreendedora do seu próprio negócio, mãe, esposa, e ainda Você tá falando de agora. Agora agora, continua sendo um desafio, né? Só que agora eu tenho uma rede de apoio enorme. sim, mas Quando no eu início, no tempo da faculdade era só aham, eu e meu esposo. Agora não, tem minha mãe, minha irmã, tenho secretárias, tem uma rede de apoio, né? Sem elas eu graças a não Deus. conseguiria fazer o que eu faço hoje. Me, me diz uma coisa, na tua visão, o que é autoestima, o que é beleza? Beleza. Olha, beleza eu vejo como um equilíbrio entre quem é você por dentro e o que você reflete por fora, porque tem muita gente que é lindo, perfeito, você olha assim, é aquela pessoa maravilhosa, você não vê um defeito, mas começa a conversar, a falar, você vê o quão feio ele é. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Eu falo que você tem que refletir Deus.
Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você reflete. Então, você, por mais que não tenha beleza externa, você se torna uma pessoa bonita. É verdade, na Bíblia diz, vocês sabem qual é o versículo? Que o sorriso a forma, da forma, né, formoseia o Algo rosto. assim, Então, não se é? nós somos mais feios e desprovidos, a gente tem que É ser verdade, sorridente, mas é alegre pra verdade. cima, né? Que se tá na Bíblia, é o que eu acredito, né? É uma verdade. E aí, tu sabe que nesse mundo, nessa modernidade que a gente tá presenciando, é, é uma luta contra a beleza, contra o que é formoso, contra o que é harmonioso. Tu já viu essas estéticas de hoje em dia, Já. alopradas, exageradas, querendo desmificar até mesmo a aparência da mulher para ficar um externo completamente conturbado e tirar o propósito da beleza, sendo que a gente sabe que as coisas belas. Eu até te pergunto sobre isso, como é que é essa. Porque muitas pessoas, a gente estava conversando aqui no off algumas coisas, e eu perguntei dela em relação a. As pessoas dizem que nós somos em. A gente sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus. Como é que a gente consegue aproximar essa área da estética, harmonização facial, com O lado esse cristão. conhecimento do lado cristão? Essa é uma pergunta bastante polêmica, né? Porque já fizeram alguns comentários lá no Instagram, inclusive em algumas fotos de antes e depois. Só que assim, eu vou falar como cristã, como profissional da área, tá? Eu não vejo esse cuidado individual, esse cuidado que a pessoa tem com a imagem dela, como uma vaidade no sentido ruim. Pelo contrário, eu vejo que é algo que você tem que cuidar daquilo que Deus confiou a você. Sim, Na Bíblia diz, não é? Não são as pessoas que dizem, na Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então nós temos que o quê? Que cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. E eu, como perfeito. profissional, eu não estou aqui para querer transformar uma pessoa em outra pessoa, não. Eu, eu somente tento melhorar estruturas que você já tem. Muita gente não sabe, mas eu sou um pouco psicóloga, tá? Com certeza. Eu atendo muitas mulheres que passaram por processo de traição, de separação, de divórcio, que estão em crise no Tu casamento. devolve a autoestima, né? Então, tem Múltipla. vários fatores envolvidos aí, de pessoas que sofreram bullying a vida inteira. Então, é muito forte. O meu objetivo é o quê? É melhorar a estima dessa pessoa e não Uhum. transformar, mudar quem ela é. Agora sim, a estética, a vaidade, ela se torna um problema quando a pessoa, ela não tem limites. Quando ela faz da imagem dela o Deus dela, entendeu? Ela vive para aquilo. Coloca no Ela, pedestal isso, né? exatamente, ela não tem, ela tem um hiperfoco nisso e só pensa na sua imagem. Então, para mim, a vaidade aí já é uma doença, já é algo que eu vou contra, trabalho contra isso. E é isso. Eu acho que eu tentei passar um pouquinho para vocês aí dessa questão, mas ela Sim, é bem polêmica. bem polêmica e complexa, né? Como é que a gente sabe que, como diz, nessa era de Instagram, nessa era de, como posso dizer, de que todo mundo praticamente tá, todo mundo, eu estou generalizando, vamos correção. Nessa era de Instagram, nessa era de internet, meio que teve uma febre, né? A gente vê muitos padrões, o ser humano tem sua individualidade, o ser humano tem a sua personalidade, sua identidade. Como é que a senhora vê? A gente, os externos de fora começam a visualizar várias pessoas com o mesmo rosto, mesmo, praticamente o mesmo padrão, como se tivesse saído da mesma forma. E a gente sabe que o ser humano não é assim, ele tem suas particularidades, né? Como é que a senhora dosa esse sentido nos detalhes, né? Como é que a senhora dosa quando a senhora vai. Um exemplo, o paciente tá, eu quero fazer isso, mais aqui, coloca bastante aqui. Aí tu falou que tu atua às vezes até como psicóloga. Como é que tu diz não? Qual é a hora que tu dosa e fala, olha, assim não, melhor um pouco aqui, tá? Como é que é? Conta como é que é essa Olha, eu conversa. vou ser bem sincera, como eu sempre sou. Eu acabo assustando alguns pacientes com o meu temperamento. Eu sou É? colérica e melancólica. Eu tento dosar isso da melhor forma possível, mas eu costumo ser muito realista, sabe? Vou te dar um exemplo. Atendi um senhor que ele queria, porque queria fazer o nariz dele. Aí eu sempre começo com duas perguntas. O seu nariz sempre te incomodou? Você sempre quis fazer? Ele falou, não, a minha esposa me deixou por causa do meu nariz. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso. Eu olhei pra ele e falei, olha, eu não faço.
Não tem por que fazer. Não é algo que te incomoda, não é algo que você sonha em fazer. Por que que você vai fazer? Primeiro que se ela gostasse, né? Se você parar para pensar. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar a verdade, Dizer dizer ou não, não, de não né? fazer. Exatamente. Ah, o paciente já fez, vou te dar um exemplo também de lábio. Tem gente que não tem, é simples, né? Um preenchimento labial, mas tem gente que já tá com os lábios enormes e quer colocar mais. Eu tenho uma paciente que ela já fez tantos procedimentos, é aí que eu te falo que a vaidade vira um pecado, que vai contra. Os eh, princípios bíblicos, né? isso, vai contra os princípios bíblicos, vai contra tudo. É quando você não tem mais o que fazer, mas não para de procurar. Então, eu digo não com facilidade, sabe? Porque eu sei até onde eu posso ir. E a gente tá fazendo só fazendo uma ressalva aqui. Por que que a gente está falando muito sobre a questão de princípios bíblicos? Porque ambas acreditam no que está na Bíblia, Muito. acreditam em Deus, somos cristãs. Então, a gente está levando para esse lado cristão, mas também ela, como uma profissional, ela sabe orientar e dosar da Sim, com forma melhor. certeza. Até porque eu sou cristã há 2 anos, né. Antes de ser cristã, eu já tinha é lógico, assim, antes de ser cristã, eu já sempre tive noção do que é certo e errado, do que tá exagerado, do que é natural, sempre. Uhum. Porém, quando eu conheci a palavra de Deus, que eu ainda tô conhecendo, né, a gente vai trazendo isso pra nossa vida, então vai ficando tudo diferente. Você, outra particularidade, a gente evangeliza muito lá dentro do consultório. Então, Sim, é uma extensão, se né? você demorar um pouquinho conversando comigo aqui, eu vou gente, não querendo levar, assim, totalmente para o lado cristão, mas, Deus faz parte de tudo. A gente E no não meu tem como consu separar, né? exatamente, no meu consultório ele tá em todo lugar, em tudo que eu faço. Pois é, eu vejo como uma extensão, Com certeza, do meu ministério. do teu ministério. E falar em ministério, daqui a pouco, ela vai contar pra gente, porque ela tem uma atividade na igreja que ela É, congrega, e é muito lindo, muito especial, né? Literalmente é uma extensão é, como vamos dizer assim, do propósito de vida, do chamado, vamos falar assim, né? O chamado dela. isso. E, por uma curiosidade, doutora, os lábios. Eu pesquisei que o nariz, com o tempo a gente vai ficando mais velho, ele vai dando a riadinha, né. Vai, Os lábios vão murchando? Tem vão isso? Como é ficando que é? Vão mais fininhos, né. fininhos? A gente vai envelhecendo, vai acontecendo uma série de fatores, né. Vai Uhum. acontecendo ali uma remodelação óssea, ou seja, os nossos ossos eles vão perdendo Entendi. espessura, vai acontecendo um derretimento dos coxins de gordura, e esse coxinho de gordura ele vai tem muita gente que reclama do bigode chinês, da bochechinha de bulldog que a gente chama, e tudo isso é por conta da remodelação óssea e coxinho de gordura que a gente vai perdendo, né. Então o lábio, ele fica fininho, os lábios vão ficando fininhos e a distância entre o nariz e o lábio vai ficando aumentada. Uhum. Então tem uma série de fatores aí que acontecem, tá, mas fica fininho sim. E tem uma idade para iniciar a fazer procedimento estético com Preventivo preventivos? depende muito, assim, o estilo de vida hoje ele é tudo. Uhum. Se você é uma pessoa que bebe, que fuma, que pega sol, que não dorme direito, que tem uma alimentação péssima, rica em açúcar, pode ter certeza que o teu processo de envelhecimento ele tá muito acelerado. Então, eu atendo, por exemplo, senhoras de 60 anos que têm menos flacidez do que pessoas de 30. Uhum. Então isso é individual, Interessante, porque né. entra aí aquela questão de genética, né, tem gente que tem uma genética maravilhosa Predisposição. isso. E tem aquelas pessoas que têm um estilo de vida que não é muito favorável, favorece o envelhecimento. Por que que a senhora acha que tem tanto essa busca por harmonização facial, correção do nariz ou preenchimento de lábios? Isso tem a ver muito com a pessoa realmente estar com uma baixa autoestima e quer melhorar? Ou isso tem muito a ver com padrão de beleza posto pela sociedade? Essa vontade de querer melhorar, de querer se olhar no espelho e gostar do que vê, ela sempre existiu. Só que antes era muito mais difícil, né. Uhum, Convenhamos que há uns 15 anos atrás, uns 15 anos, a gente não ouvia falar de botox, de preenchimento, porque eram extremamente caros. E aí foi quando nós, cirurgiões dentistas e outras áreas, entramos nessa área, e os procedimentos, eles ficaram mais, digamos assim, acessíveis. uhum. Então, eu tenho certeza que há 15 anos muita gente tinha Já vontade queria de vontade de fazer fazer. um botox, um procedimento que melhorasse a qualidade de pele. Muita gente, só que a grande maioria não tinha condições, né. Hoje tá mais fácil. Se intensifica, mas querendo ou não, a internet ela virou meio que Sim, a um internet espelho, né? ajudou muito, com certeza.
Os padrões O também, né? incentivo, a Porque influência. virou uma modinha, né? É. Ó, por exemplo, há uns 3, 4 anos, tava na moda tudo exagerado. Tava na moda bocona, mandíbula extremamente marcada. E hoje eu vejo um regresso. Exatamente. Hoje tá em alta naturalidade. Uhum. Eu falo mais, não falo tanto harmonização, eu falo mais reestruturação, porque a gente Legal. vai devolver estruturas que você perdeu, Com o tempo. ou criar uma estrutura que você não Não tem. tem. Tem muita gente que é classe 2, para quem não sabe o que é classe 2, é aquela pessoa que tem o queixinho lá dentro, lá para trás. É classe 2. Essa pessoa que é classe 2, ela geralmente, ela tem 3 opções de tratamento, né? Pode fazer uma cirurgia ortognática para trazer essa Entendi. mandíbula para frente, pode fazer uma mentoplastia, ou pode fazer preenchimento, que é o método mais em conta que tem, é o preenchimento. E que traz resultados bons, né? E esse preenchimento é com... Ácido hialurônico. E ele dura por quanto tempo no organismo? 12 meses em média, só que outra coisa que eu tento passar para os pacientes é que não é um procedimento que você faz e que de primeira você já vai resolver o problema. Não, é um tratamento, gente. Você não faz tratamento para emagrecer, você não faz tratamento para espinha, você não faz tratamento para... Enfim, tratamentos. É um tratamento que você vai gerenciar o seu processo de envelhecimento. Nós não temos a intenção de barrar envelhecimento, mas de fazer com que você envelheça bem, sabe? Tenho pacientes que têm 60 anos, mas não parece. E você verdade. olha para ela e não parece que ela fez alguma coisa. E esse é o objetivo. É você estar bem, você estar mais jovem, encontrar alguém por aí, a pessoa falar, olha, você tá bonita, o que foi que você fez? Não sabe apontar, sabe? Eu tenho até umas que falam assim, usei só um creminho. Algumas pessoas. Olha, gente, eu não posto nenhum texto do que eu faço. O pessoal não deixa postar, não. Tem uns casos lindos que eu já me humilhei tanto, mas não deixa postar. Não deixa. Eu e a Jaque. Ela tá só olhando ali. Quanto tempo dura esse ácido no Ele- organismo? Ele dura em torno de 12 meses, só que ele nunca sai 100%, né? Então, O corpo absorve isso. isso, ele absorve. Para você ter ideia, a gente tem ácido hialurônico presente no nosso organismo, só que em baixa concentração, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui. O ovo, ele contém ácido hialurônico e o espermatozoide, ele contém hialuronidase. A hialuronidase é a única enzima que degrada o ácido hialurônico. Por isso que é um produto maravilhoso para a gente trabalhar. Porque, não gostei. E é extraído de onde o ácido? O ácido hialurônico, ele é produzido por bactérias. Por isso que tem gente que fala assim, é caro. Gente, é caro mesmo. E se você encontrar barato por aí, não é ácido, não. É produzido por bactérias. Imagina um laboratório imenso para produzir 1 ml de ácido hialurônico. Tanto de bactéria que não está trabalhando ali. É caro, tá? É um investimento. Exatamente, um investimento. O investimento não é barato. Doutora, e aqueles... como é que fala? Produto que não são absorvidos. Porque tem no mercado, Sim, né? Eu já vi. polimetilmetacrilato, PMMA, que é famoso. O pessoal chega lá assustado já. Mas eu não quero PMMA, gente. Eu nunca trabalhei com PMMA. Mas você que vai fazer É algo liberado? É liberado pela Anvisa, porque tem situações que ele tem indicação, ele pode ser usado, tá? Só que existe muito mau caratismo, existem bandidos se passando por profissionais, e aí entra o valor dos procedimentos, né? Às vezes você acha caro em algum lugar e acha baratinho em outro. Desconfio que é baratinho, porque tem muita gente vendendo PMMA como se fosse ácido hialurônico, às vezes pelo mesmo valor do ácido, mais é o PMMA. Assim, ele tem as suas indicações, tá? Poderia dizer quais? Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de full face mesmo. Antigamente era o que só usavam PMMA. Um exemplo, claro, a Maíra Cardi. Não sei se vocês viram um vídeo dela essa semana, falando de que ela fez e preencher o rosto dela com PMMA, a Gretchen, a Joelma. Antigamente era o que era mais usado. Então, não é proibido desde que o paciente saiba o que está sendo aplicado nele. E ele tenha noção daquilo, entendeu? Então, assim, tem mais riscos com esse produto? É isso? Olha, não vou falar, vamos... o mesmo risco que tem preencher com ácido tem com PMMA, tá? E aí só tem a diferença, né? Isso, aí entra a questão de vascularização. Quando a pessoa não tem conhecimento anatômico, pode acontecer uma necrose com ácido hialurônico. Nossa, eu vi uma foto, uma imagem, microvasos, gente, por isso que tem que estudar, não dá para ser com qualquer pessoa. E eu vou te falar, mesmo estudando muito, tendo um domínio aí de anatomia de cabeça e pescoço, porque você aí que tá fazendo odonto, não seja aquele estudante que não tá nem aí para anatomia, viu?
Você tem que entender tudo sobre musculatura, inserção, origem, função, vascularização, inervação, porque não tem como você trabalhar nessa área sem ter domínio dessas áreas, né? Então, o mesmo que acontece com PMMA pode acontecer com ácido, que é a situação de necrose, né? Agora, a diferença é que o ácido você pode remover a qualquer momento. O PMMA não. Ele adentra os tecidos, ele como é que eu posso te falar? Ele se envolve nas estruturas importantes. Por exemplo, se você preenche o bigode chinês, ele pode ali se envolver na artéria facial, e aí não tem como. Pode até ter cirurgias que removem aos poucos, mas nunca remove 100%, e ele fica borrachudo. Você sabe quando a gente compra a bolsa, vem um saquinho cheio de bolinhas dentro? Sim. Aquelas bolinhas são o polimetilmetacrilato, só que em outro formato, tá? Mas é sempre questão de valores, né? Você quer fazer um procedimento, saiba que não são baratos, é um investimento, mas é algo que vale a pena. Só para finalizar essa parte, então quer dizer que o ácido vem de algo muito mais biológico? Não, né? Não, né? É só algum processo dele com a bactéria ali, né? Ele é produzido e é muito raro, ele pode dar uma alergia, tá? Mas é algo que pode ser removido a qualquer momento. Não gostei? Remove. Eu entendi que o ácido, ele é feito, tu falou, por meio de bactérias. Ele é produzido por bactérias. E o PMMA, polimetilmetacrilato, que é um plástico. É aquelas bolinhas lá, da bolsa. Estou passada aqui. Gente, desculpa, eu sou muito curiosa, gosto de saber dos legal, detalhes. Mas é bom saber, ainda mais quando você está pesquisando para fazer um procedimento, né? Os riscos que você pode correr. E tá tão bom, né? Tá. Tá saindo até melhor do que a gente estava planejando. Verdade. A doutora, ela tem o chamado dela não só dentro do consultório, mas também tem na capelania. Isso. Conta pra gente como funcionou, como foi esse teu contato com a capelania, como é que é essa história? Tu falou que era da tua congregação, né? Isso. Pode contar pra gente. Assim, gente, eu sempre senti a presença de Deus muito forte na minha vida, né? Porque tem toda uma história aí em que eu fui criada só pela minha mãe, então eu sempre senti uma proteção extraordinária, que eu sei que na época eu não entendia, mas eu sabia, hoje eu sei que era proteção divina. E o meu lado melancólico se coloca muito no lugar do outro. Nossa, eu absorvo a tua dor. Se você vier me contar um problema, eu não durmo pensando no teu problema. Então, assim, eu acho que esse lado empático se juntou com o lado... Como é que eu posso falar? Estou procurando aqui uma forma de explicar isso para vocês de uma forma clara. Eu fiz uma matéria lá na igreja que era as 8 qualidades do caráter de Cristo. E essa matéria, ela me transformou, assim, fez uma diferença imensa, sabe? Porque a primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter o caráter de Cristo é ter um espírito humilde, é pobreza de espírito, é você se colocar abaixo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Se Deus não quiser, eu paro de respirar agora, então quem sou eu? E daí eu comecei a trabalhar, estava na melhor fase da minha vida, você não tem noção, que eu ficava assim, Senhor, nunca imaginei na minha vida faturar isso por mês, nunca imaginei em um dia fazer um faturamento assim, e eu ficava, meu Deus, eu acho que eu nem mereço isso, me questionei várias vezes, mas ao mesmo tempo que eu estava na melhor fase da minha vida, eu senti um vazio inexplicável, minha família estava bem, todo mundo saudável. Tava faltando algo. Principal. E aí me convidaram para ir à igreja e gostei. Amei, e me inscrevi para participar. Quando eu vi a apresentação dos ministérios, eu já sabia que eu queria capelania, né? Mas fiquei enrolando como novo cristão, fiquei enrolando 1 ano. E quando fui, me apaixonei de cara. Gente, a primeira vez que eu entrei no 28 de agosto, eu lembro como se fosse hoje, era o Dia das Crianças, não lembro o ano. Entrei no 28 de agosto e comecei a ver as pessoas naquela situação, eu só chorava, eu não conseguia falar, eu coloquei uma máscara até, eu só chorava porque eu fiquei, meu Deus, eu reclamo de tanta coisa, essas pessoas aqui, tinha gente deitada numa maca sem um lençol, sabe? E aí eu falei, não, eu quero isso aqui. E aí eu reprogramei a minha vida, tá? Porque eu morava dentro do consultório, eu entrava lá 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, de segunda a sábado. Eu falei, não, o vazio tá aqui. Primeiro, eu não vou mais trabalhar dia de sábado. Eu comecei para o ministério aos sábados. Os sábados vão ser dedicados à capelania. E depois, eu não pude mais ir aos sábados. Eu falei, também não vou mais trabalhar dia de sábado, que eu mereço uma folguinha. Tirei a quinta. Então, hoje a gente só trabalha dia de segunda, terça
quarta e sexta. Uhum. Quinta a gente até faz uma coisinha, mas não é um trabalho normal, é dedicado ao nosso ministério, que é um ministério que muda a nossa vida, como eu te falei ainda agora sobre... Não vou entrar nesse assunto agora, mas é um ministério que nos cura, tá? Às vezes a gente acorda mal, acorda péssimo, querendo chorar, sem estrutura para sair de casa. E quando você chega lá, você se transforma. Sim, é verdade. Alguém tem um lencinho? Olha, eu li um estudo, eu tô fazendo pós em neurociência. Eu sou apaixonada pela mente humana. E aí, eu vi um estudo sobre gratidão, porque e generosidade. As pessoas que mais dão, liberam, elas elas acham que elas, óbvio, elas estão ajudando ali, mas Esperar elas algo em troca. não recebem quando é genuíno, né? Aham. Generosidade genuína. Elas recebem muito mais a sensação que é liberada dentro do cérebro da Sim, com pessoa certeza. bombas de hormônios positivos. É, Então, assim, por isso que a Bíblia diz: quem mais dá, mais recebe. Aquele que mais dá, mais recebe. Então, assim, eu acredito que como tu tá falando, tá lá na capelania, tu tá servindo, maior é o que serve, diz a Bíblia, né? Tu exatamente. tá ali servindo, mas tu tá ganhando em dobro. E a gente nem pensa nisso, sabia? E quem dá com Porque generosidade ou faz uma ação realmente genuína, uma ação solidária, ela não tem esse feeling de querer algo em troca, ou ficar, olha, eu tô aqui, tô mas fazendo isso. você Não sabia tem. que é difícil ter esse pensamento aí quando você não é cristão? Quando você não conhece, às vezes você é até cristão, mas não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. E é difícil ter esse pensamento aí. A maioria das pessoas fazem Uhum, esperando algo em troca mesmo. é verdade. E a gente tem que saber. Tem assim, tem aquele momento que você tem que divulgar, tipo um amigo, ele tem ação solidária, né? Então ele tem que estar divulgando justamente para mostrando o trabalho deles, para receber contribuição, para receber E para novos incentivar, né? voluntários, né? Então, assim, tem esses pontos que é preciso, a gente precisa Sim. usar a mídia para isso. Mas já tem casos assim que a gente viu na internet da pessoa mostrar que tá Ajuda com a mão e ajudando. filma com a outra, né? É, É assim mesmo. é assim. E qual foi o ano que você entrou na capelania? Eu acho que foi em 2024. Faz pouco tempo. Capelania é o que? Fiz um ano em 2020. É o canto e a palavra? É Como é que funciona? musicoterapia. Musicoterapia, legal isso. Eram ministérios separados. Quando eu cheguei, já tinha unificado, né? Uhum. Musicoterapia, vai o violino, violão. É lindo demais. Ai, As que pessoas cantam legal. junto, a gente se emociona. Eu tava falando pra ela Você vai lá levar a palavra de Deus para doentes e você chega doente e sai bem, sabe? A gente é curado cheio, lá, né? Sai de verdade, cheio. cheio do Espírito Santo. De Eu, verdade. eu comentei com ela aqui no off que eu vi um estudo, posso até deixar a referência aqui depois no vídeo. Eu vi um estudo que teve 2 grupos de pacientes e um primeiro grupo recebia orações, né, energias positivas, mas sempre estava em orações, recebendo aquele grupo, e o outro grupo era um grupo que não acreditava e ele não recebeu, preferiu não receber. E na conclusão do estudo mostrou que aqueles pacientes que recebiam oração, recebiam essa parte mais espiritual, tiveram melhoras significativas. Ah, com E certeza. aí, nós que já somos assim, né, acostumados, mas nós que acreditamos na fé, a gente vê que pela ciência foi comprovado, algo que muitas das vezes uma pessoa que ela é cética, ela não vai acreditar. E às vezes precisam de um estudo científico para comprovar, né? A gente leva muito não lá nos hospitais, tá? No começo eu demorei para entender isso. Você chega com um paciente que tá todo quebrado e você pergunta: posso fazer uma oração por você? Não, Não. tudo bem, eu vou orar assim mesmo. Qual o seu nome? Mas é difícil, gente. É É, muito difícil. eu passei uma temporada com um familiar até comentei contigo, no hospital, e foi um momento que eu vi como essas visitas, essas Você palavras acompanhou a amigas, capelania. aham, e a capelania, como isso é de essencial valor dentro de um hospital. Um hospital onde pessoas estão entre a vida e a morte, um hospital quando as pessoas estão desacreditadas, né? Então, isso eu vi com meus próprios olhos.
Eu presenciei pessoas sendo transformadas, Aceitando Jesus. aceitando no Jesus, que é o último momento da sua principal, vida. né? E melhorando de forma significativa. Então, assim, a gente vê. Aí, quando eu vejo essas irmãs, essas pessoas da igreja passando lá, assim, chega, dá um coração fica quentinho, porque Você isso viveu isso. que é o padrão do cristão, né? É. Visitar os enfermos, visitar os doentes. E às vezes a gente esquece, né? E é bom quando tem uma igreja que incentiva. Qual é a tua igreja? A Nova Igreja Batista. Nova Igreja Batista. Muito bom esse projeto da Nova Igreja Batista, É só porque um, dois, lá tem muitos. muitos, né? Muitos. Porque a gente vê como é realmente a função do cristão aqui na Terra. É. Conta pra mim, teve um caso que te marcou durante esse período na capelania? Muito, eu tava até falando sobre ele ainda agora. Tinha brigado com meu marido. Eu nunca falei em separação nesse dia, eu falei, tava muito chateada. E aí me ligam, sempre que tem alguém nesse hospital que tá, assim, no último momento da vida, chama o pastor pra ir visitar. E nesse dia pediram pra eu ir. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu vou falar com uma pessoa de Deus se eu tô quebrada, eu tô destruída, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Porque naquele momento eu não sei se vocês acreditam nisso, mas sempre que você vai fazer alguma coisa que é pra exaltar o nome de Deus, o inimigo faz tudo pra Faz tudo pra dar impedir que errado. você chegue lá. E eu luto contra isso toda quinta-feira, tá? Acontece uma coisa diferente toda quinta-feira. Eu falei, eu vou mal, quebrado, com dor de cabeça, com sono, mas eu vou. Febre, o que tiver. E aí, nesse dia, eu falei, não, eu vou lá. A paciente, eu nunca tinha visto de perto, assim, um paciente com estado terminal de câncer, no último momento da vida dela. E aí nós chegamos, nos apresentamos, falamos que pediram pra gente ir orar por ela, cantar. E ela, sem conseguir falar, sem conseguir respirar direito, com muita dificuldade, ela falou, vamos orar. E ali a gente fez uma oração, ela aceitou Jesus, reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, cantou, com muita dificuldade ela cantava. E nós nos despedimos, né? No outro dia eu fui deixar meus filhos na escola, às 7 horas da manhã, a mensagem que ela tinha partido. E aí ficou muitos ensinamentos, né? Chorei muito, eu choro por qualquer coisa, gente. Chorei muito e fiquei, Senhor. Eu fui chamada para aquele momento ali para me tratar, porque depois que eu conversei, vi a situação dela, oramos e vi a batalha dela, a luta, eu pedi perdão para Deus por reclamar tanto. Gente, a gente reclama de coisas que Comparado a... nós não temos problema. Se você tem saúde, seus filhos, sua família tem saúde, você tem tudo. Tem o resto você tudo. corre atrás. É E eu vou te verdade. falar uma coisa em relação à capelania também. Uhum. A graça de Deus é tão grande sobre a nossa vida, tão grande, que a gente acaba esquecendo o presente que a gente recebe toda hora, né? Que é respirar, andar, falar, comer, estar com as pessoas que a gente ama. E é tão pouco tirar um dia da semana para ir servir. Eu acho tão pouco ainda. Se um dia eu puder me dedicar totalmente a isso, eu faria. Deixa eu contar um caso. O meu pai, ele nos acordava. Ela tá emocionada faz horas. O meu pai nos acordava de madrugada pra gente fazer visita aos meninos de rua. Éramos 5, ele, minha mãe e meus 2 irmãos. Uhum. Ele comprava alimento, pão, queijo, presunto, a gente acordava 4h30 da manhã e se mandava pro centro pra fazer isso, entregar pros meninos de rua, moradores de rua, sem fins lucrativos, nada. Era um desejo do coração Você dele. tinha quantos anos? Tinha 5 aninhos. E tu sabe o que ele queria trabalhar em ti naquele momento ali? Eu acredito que... Eu não sei se intencionalmente, mas Pode ter certeza que era intencional. Mas ele deixou uma semente, porque eu sempre fui muito... Depois disso, eu fiquei muito apaixonada. Eu sempre me envolvi em muitas Olha, ações solidárias. Eu vou te assim. falar uma coisa. Quando você pega o seu filho de 5 anos de madrugada para levar, para ver a situação de outras crianças, ele tá querendo, Ensinando, no né? mínimo, te mostrar que você tem tudo. O correto, o que é bom você fazer, o que você não pode fazer, te mostrar o quanto a vida é diferente para ti, a realidade, né? Então, é muito sábia a ideia dele. Sim, e ele sempre teve esse desejo. Aí, num período da vida dele, nós éramos famílias, nós 5, aí teve um período da vida dele que, infelizmente, se divorciou da minha mãe e tal. E ele foi morar na Espanha, passou um tempo, uns anos morando fora. Quando ele voltou com um projeto que ele montou um instituto. Então, nesse instituto é para as pessoas mais carentes receberem, como é que fala? Cesta básica.
entendeu? Ou então fazer um sopão, ou então fazer um almoço, se reunir. Então ele fez esse instituto para levar adiante. Então eu fiquei pensando assim, na importância de ser, como cristão, levar o evangelho, mas também levar não só a palavra, mas levar também o alimento físico, como é importante também, né? Sim, se você pode, Se você pode, ajude, né? da forma Faz que toda a você quer. diferença. Faz toda a diferença, até porque você não sabe se é você que vai estar precisando amanhã, né? Verdade. Como diz esse ditado aí, o mundo não dá voltas, ele capota. Então é É. sempre bom. Eu falo, resumindo tudo isso aí, é empatia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito empática até demais, que às vezes as pessoas se aproveitam disso, né? Uhum. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque é bom. E a gente é não bom. pode perder, tipo, você não pode perder um coração bom, É, né? Por causa da atitude dos outros. Isso, na verdade, refletiu quem elas são, se aproveitando, isso né? aí eu aprendi depois, com o tempo, mas é difícil. É difícil. Com maturidade. E aí, tá gostando? Demais. Também. Tô Vocês até estão mais gostando, relaxada meninas? agora. Muito! A voz da Jaque. Vamos fazer um bate-bola? A Bom, gente tá finalizando. A gente vai fazer um bate-bola aqui com a doutora. E tu prepara uma mensagem. Eu vou já te fazer uma pergunta para te deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que vão nos assistir. Então vamos lá. Aí nesse bate-bola, tu fixa olhando pra tua câmera porque já faz os cortes, né? Tá. Então tá. Doutora, o que é beleza pra você? beleza, eu até falei ainda agora, né? É o equilíbrio entre o que você é por dentro e o que você é por fora, o que você reflete por fora. Pra você, aonde Deus está no seu consultório? Em tudo, nos mínimos detalhes, olha, gente, cada paciente que chega, eu sei que era uma resposta rápida, tá? Mas todo paciente que chega até o meu consultório é resposta de oração, tá? Então ele tá em tudo. Tremendo. Um hino, já que você trabalha você participa de capelania, um hino que é da sua missão. Bondade de Deus e Noites Traiçoeiras são as músicas que a gente Qual mais é essa canta. bondade de Deus? Canta aí, Jaque é cantora, gente, se vocês não sabem. Que não... Amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Fala sobre quanto Deus é bom com a gente, né? E às vezes a gente esquece disso. E a gente tá lá na capelania para lembrar cada um que Deus, ele nunca nos abandona. Somos nós que, quando estamos bem, com dinheiro, saúde, a gente esquece que ele existe. Verdade. Doutora, agora eu quero te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Eu gostei muito de te conhecer, gostei muito de rever a Jaque, conhecer os meninos. Deixa uma mensagem para aquela pessoa que se sente feio hoje e a gente sabe que a autoestima e a estética às vezes podem estar destoado, mas uma tem que andar harmonizando com a outra, uma depende da outra, né? Uhum. Mas você precisa trabalhar isso internamente também. Então, Sim. deixa uma mensagem para a pessoa que se sente assim. Olha, você que tem a estima baixa, você que se acha feio, se considera feio, como cristão, o primeiro conselho que eu te dou é aceite Jesus na sua vida, reconheça que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, que a partir desse momento você vai ter um sentimento bom dentro de você e automaticamente você vai se sentir melhor. E aí o externo vai lá no consultório comigo que a gente resolve. Doutora, você pode deixar o seu arroba do consultório aqui, por gentileza, pra gente? Doutora Elaine Richelli, é o Instagram, né? Uhum. Era pra deixar o quê mesmo? O arroba. Arroba Elaine Richelli. Gostaram? Gostou, doutora? Eu amei. Gostaram, meninas? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui por mais um episódio do You Talk. É muito especial, né? Para mim é muito especial pra gente que tá aqui nessa casa recebendo convidadas incríveis, histórias incríveis. Promete vir nas próximas vezes? Com certeza. Aí vem a Jaque, a Tem gente fala vários sobre projetos tudo. legais que eu quero falar sobre eles Perfeito, depois. perfeito. Gente, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário, uma sugestão que talvez você queira trazer, alguém para vir aqui, um assunto novo. Vai ser um prazer estar contribuindo. Então, o Talk fica por aqui e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.